Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que bem, né? Prontos para a nossa próxima aula de hoje? Espero que sim, né? A gente já conversou nas aulas passadas na aula passada, né, sobre algumas técnicas, né, mais algumas técnicas da motivação das crenças nucleares. Mas antes de darmos início à nossa próxima aula, né, na continuação e finalização dessa aula, com mais algumas outras técnicas, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus, sou psicólogo, né? Tô aí gravando esses vídeos, né? Então, de mostrar a vocês, né? Como é que os psicoterapeutas eles trabalham com a luz, né? Da terapia cognitivo-comportamental, né? Se vocês estão vendo esse vídeo, esse é o primeiro vídeo, né? Sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores, né? Antes de assistir isso, né? Que eu trago processo, né, da psicoterapia, iniciação, introdução à terapia comportamental, algumas crenças nucleares, né, como conceitualização cognitiva, alguns temas que são importantes de serem entendidos antes de você entender essas aulas, né, essa aula de hoje, né, motivação das crenças nucleares. No mais, né, sem mais delongas, a nossa primeira crença técnica, perdão, para a modificação das crenças nucleares que a gente vai conversar hoje, né, seria usando outras pessoas como ponto de referência. O que isso quer dizer? Pois bem, né, quando o paciente considera as circunstâncias e as crenças de outras pessoas, ele, em geral, né, obtém distância psicológica das próprias crenças disfuncionais. Ele começa a ver uma inconsistência entre o que acredita que seja verdade, né, ou certo para ele, e o acredita mais objetivamente que é verdadeiro sobre as outras pessoas. Né? Nesse primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, ele discorda da crença nuclear de sua prima, por exemplo, né, e o ajudo, a psicoterapeuta o ajuda, né, a aplicar essa perspectiva a si mesmo, né, que é essa técnica aí, usando outra pessoa como ponto de referência. Né? Aí a psicoterapeuta inicia nessa técnica perguntando ao paciente, ele, você mencionou na semana passada, né, que acha que é uma pessoa, uma de suas primas, né, também estava deprimida. Né? O paciente responde, sim. Ela me ligou semana passada. Ela teve diversos problemas. Primeiro foi demitida, depois o namorado rompeu com ela e ela teve que se mudar para a casa da minha tia. Com isso, a psicoterapeuta ela vai e pergunta, né? Como você acha que ela se vê? Né? O paciente responde. Quando ela me ligou, né, na outra noite, ela disse que estava se sentindo um fracasso. A psicoterapeuta vai perguntar novamente: e o que você disse a ela? O paciente vai e responde que ela não é um fracasso, né? Que só está passando por momentos difíceis atualmente. Aqui você começa a perceber, né, que o paciente se blinda das suas próprias crenças disfuncionais, certo? E para o sujeito, né, para o outro sujeito, ela é funcional, certo? Ela não é 100% um fracasso, né? Ela tem qualidades, digamos assim, né? Mas quando é com o sujeito em si, né? No caso o paciente, no caso Abe, né, ele não consegue enxergar, né, essas habilidades, né, que ele também tem. Essa é um ponto bem curioso, né? Quando é com os outros, a gente consegue ter uma visão mais objetiva, né? Mais funcional, né? Mais verdadeira, digamos assim, né? E consegue até ajudar, sim, né? Aos outros a desacreditar, né? Nessa crença de ser um fracasso, de ser incompetente, né, de ser sempre o culpado, né, da situação acontecer, que no caso aqui, né, o processo da demissão, o processo do marido ter largado ela, né, ela ter
ter tido que voltar para casa da tia, né? Então vem esse processo, né, de interpretação, né, de um fracasso, né, de incompetência. Né? Essa é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para vocês começarem a prestar atenção também, né? Que como é interessante esse processo, né? De a gente consegue ver o outro, né? A gente blinda a nossa crença central, né? Essas nossas crenças disfuncionais, né? É como se a gente não existisse, né? Para ajudar o outro, né? Que pode ter uma crença parecida com a nossa, né? Crença disfuncional parecida com a nossa. Com isso, né, a psicoterapeuta vai e pergunta: isso poderia valer para você também? Né, e o paciente responde: não tenho certeza. A psicoterapeuta vai e pergunta novamente: há algumas coisas diferentes com sua prima que faz com que não tenha problema se ele estiver deprimida ou não tiver um emprego, mas com você não? Percebe que a psicoterapeuta está começando, aproveita, né, essa técnica, a gente aproveita a história, né, ponto de referência, história de outras pessoas, para linkar, né, a sua história, né, a sua crença disfuncional. Né? Essa é uma técnica de a gente começar a desmotivar o paciente, né, a motivar essa crença, né, dessa modificação dessa crença disfuncional. Né? Consegue perceber esse processo, né? A gente não consegue, né? A gente, paciente, não consegue enxergar, né? Que a paciente ela está vivendo pela a mesma crença disfuncional, mas a gente acha que essa crença disfuncional dessa paciente é diferente da nossa, né? Então a gente desconstrói, mas a gente não consegue desconstruir, né? Sim, ajuda, óbvio, né? As nossas crenças disfuncionais, né? Consegue, aí o psicoterapeuta chama a atenção, né? Essa é a funcionalidade dessa técnica, né? Chamar a atenção para o paciente e olhe a outras pessoas, né? Você consegue ter uma crença funcional, na crença funcional em si, né? Adaptativa, para um sujeito, né, diferente de você, com a mesma crença disfuncional, mas você não consegue modificar a sua crença, né? A gente não consegue ter essa mesma crença funcional que o sujeito teve, né? Então, o paciente, o psicoterapeuta sempre vai chamar a atenção para isso. Né? Aí o paciente vai e responde: não acho que não. Né? Na verdade, eu não havia passado dessa forma, né? Pensado dessa forma, perdão. Aí o psicoterapeuta vai e faz mais algumas perguntas para forçar o paciente a entender esse processo. Né? Você quer fazer algumas anotações sobre isso? Né? E por fim, muitos pacientes, né, podem obter distância de uma crença, né, usando uma criança, um ponto de referência, alguém por quem eles sentem compaixão. Né? Então a gente consegue desvincular dessa crença, né? Criar essa distância. Pode ser o seu próprio filho, ou neto, ou uma criança de quem se sintam próximos, amigos, melhores amigos, né? E a gente vai começando a distanciar, né, dessa nossa crença para ajudar o outro, né? Que está tendo a mesma crença que a nossa. Né? A gente consegue fazer com que o sujeito, né? Fazer com que o amigo, né? Enfraqueça essa crença, né? Olha, chama a atenção, olha, essa crença não é verdade, né? Essa crença não é 100% verdade. Você tem sim competência, você tem sim pontos fortes, né? Que você pode superá-lo, né? Você tem repertório cognitivo para superar essas dificuldades que você está vivendo, né? Então, essa técnica chama a atenção para isso. Nossa próxima técnica que a gente vai começar nessa aula de hoje, né, é usando a autoexposição. O que isso quer dizer? Né? O uso apropriado a critérios e criterioso, perdão, da autoexposição pode ajudar alguns pacientes a encararem seus problemas ou crenças de uma forma, né, diferente.
a autoexposição, é claro, precisa ser genuína e relevante, né? Então, nesse caso aqui, o psicoterapeuta ele vai trazer uma experiência própria, né, que parecida com o paciente, que ela teve uma crença disfuncional, mas teve repertório cognitivo para, ok, essa é uma crença disfuncional, certo? Temos outras possibilidades para ter outras formas de você enxergar esse processo, né? E a gente trago o exemplo, né, para exemplificar e fortalecer, né, o conhecimento de vocês. Pois bem, a psicoterapeuta ela vai em pergunta, né? Começa perguntando, sabe, Ibi? Quando comecei a trabalhar, né, em um tempo integral, eu me sentia sobrecarregada, né, e meu marido também. Mas eu estava em dúvida se devia pedir que alguém me ajudasse em casa. Achei que deveria ser capaz de dar conta de tudo sozinho. Por fim, consegui alguém para me ajudar. O que você acha, né, que significa sobre mim? Isso significa sobre mim o fato de eu ter precisado de ajuda. Isso significa que eu era incompetente? Vai impaciente. Com a mesma estratégia aqui, né, dessa técnica aqui, quando a gente distancia a nossa crença para ajudar o outro, tá? Então, assim, quando a gente traz essa crença aqui de incompetência, de não pedir ajuda e se sentir incompetente por ter pedido ajuda, né, por ter não conseguido fazer as tarefas, né, que ela necessitaria fazer, o paciente ele, com certeza não, né? Então ele consegue, né, desvincular dessa crença, que no caso aqui seria, né, as crenças nucleares, né, de desamparo, né? Então, não, você é capaz, né? Você pode pedir ajuda. Não significa que você pedindo ajuda você é incompetente, né? Você só está sobrecarregado, sem tempo para fazer essas atividades. Então, você pode sim contratar um gari, né? Contratar empregada para fazer esses afazeres de casa. E você não é incompetente por isso, né? Mas quando a gente começa a trazer para o paciente, né, para o concreto do paciente, o paciente não consegue, né? Então a gente, e aí é mais uma técnica para ele observar que começar a perceber que essa crença dele ele não acredita 100% na própria crença dele. Então ele começa a mostrar, ter evidências para desconstruir essa própria crença dele, né, de desamparo, né, de incompetência, de não poder ajuda, não poder pedir ajuda, né, para não passar uma imagem, né, de incompetente para os outros. E com isso, né, você vai perguntar novamente. Então, alguém pode precisar de ajuda, mas não ser incompetente? O paciente vai responder: entendo o que você quer dizer. Aí o psicoterapeuta vai perguntar novamente: você poderia me explicar? Aí o paciente, e talvez o fato de eu precisar de ajuda agora não signifique necessariamente que eu sou incompetente. Perfeito. Ele teve insight, né, nessa técnica, né? Então a gente começa a perceber de quando a técnica fez sentido, quando a técnica ela teve resultado positivo, né? Quando o paciente consegue esse insight, né? De entender o que o que a psicoterapeuta quer trazer, trazendo a história de vida dela, né? Nessa caso de usando a autoexposição. E o psicoterapeuta vai e pergunta, né, o que poderia significar, né? O paciente vai explicar, né? Como falamos na semana passada, que eu estou deprimido e que não me julgaria tão severamente se estivesse de muleta se precisasse de ajuda. Né? Muito bem. Bom, nossa próxima técnica a gente vai começar um pouquinho, mas, né, hoje é dematizações intelectuais emocionais. O que significa? Pois bem, essa técnica também é denominada de ponto e contraponto, em geral, né, é empregada depois que você tentou outras técnicas como as descritas nessa aula. Ela
é de particular utilidade quando o paciente diz que intelectualmente ele consegue ver que uma crença é disfuncional, mas que emocionalmente, né, no seu íntimo, ela ainda parece verdadeira. Você primeiro, né, apresenta uma justificativa para pedir ao paciente que faça um papel, né, de parte emocional e somente em que endossa fortemente, né, a crença disfuncional, enquanto você faz o papel da parte intelectual. Depois de troca os papéis, note que ambos os segmentos, você e o paciente, falam com o paciente, né? Segmento que você e o paciente falam como o paciente em si. Né? Ou seja, vocês dois usam o mesmo pronome eu. E trocar os papéis dá ao paciente a oportunidade de falar com a voz intelectual, né, que você acabou de demonstrar. Você usa, né, o mesmo raciocínio emocional e as mesmas palavras que o seu usou. Usar as palavras do paciente e não apresentar material novo o ajuda a responder com mais precisão às suas preocupações específicas. Né? Antes de darmos continuidade, eu gostaria de chamar uma atenção para vocês a uma observação importante, que seria, né? Se o paciente não conseguir formular uma resposta quando estiver num papel intelectual, o que vocês podem fazer? Né? Vocês podem trocar os papéis temporariamente, né? Ou sair do papel para discutir um ponto emperrado, né? Com qualquer técnica, né, de modificação, de crenças, você avalia a sua eficácia e o grau em que o paciente precisa trabalhar mais na crença, né? Você faz isso pedindo que o paciente avalie o quanto sua crença é forte antes e depois da intervenção. Muitos pacientes acham útil dramatizar a parte intelectual emocional. Alguns, no entanto, se sentem desconfortáveis ao fazer isso. Como com qualquer intervenção, a decisão de usar deve ser colaborativa. Como essa é uma técnica muito pouco confrontativa, né? Leve em especial as considerações as reações não verbais do paciente durante a dramatização. Além disso, procure assegurar que o paciente não se sinta criticado ou depreciado pela sessão da parte intelectual de sua mente, né, sobre a parte emocional. Pois bem, né, a próxima técnica que eu vou trazer aqui para vocês é os testes históricos. Né? O que é isso? Né? Que técnica é essa? Pois bem, modificar as crenças disfuncionais, estruturando a experiência atual, é relevante ou usando o material atual como exemplos, né, é suficiente para muitos pacientes. Outros se beneficiam com a discussão de como quando uma crença nuclear negativa se originou e foi mantida e por que fez sentido para o paciente acreditar nela naquela época. Nossa última técnica que eu vou trazer aqui para vocês, né, seria reestruturando o significado das memórias precoces. O que isso quer dizer? Pois bem, para modificar os significados dos acontecimentos consideravelmente negativos da infância ou posteriores no nível emocional, alguns pacientes também podem precisar de técnicas experimentais em que revivem as experiências na sessão, com você. E na presença de afeto significativo, usam dramatização ou imaginário para reestruturar o significado no nível emocional. E assim a gente encerra a nossa aula, né? Eu trazer aqui um resumo para vocês, né? Que seria, né? O fortalecimento das crenças adaptativas e a reestruturação de crenças mal adaptativas requer um trabalho sistemático, né? E constante ao longo do tempo. As técnicas aplicáveis à estruturação de pensamentos automáticos e crenças intermediárias podem ser usadas junto com as técnicas mais especializadas, orientadas especificamente para as crenças nucleares. É isso, pessoal. Aqui eu deixo algumas perguntas para a sua reflexão. Fique à vontade de querer responder, ou então só para
realmente sua reflexão. Que são, né? Primeiro, como você pode fortalecer crenças adaptativas e modificar essas crenças adaptativas. E segundo, como as crenças são fortalecidas ao longo do tempo. Aqui eu deixo meu e-mail, né? Vocês podem responder por e-mail, né? Mandar essas instruções por e-mail, fiquem à vontade. Usem esse e-mail da melhor forma possível, né? Para tirar dúvidas, fazer sugestões de novos vídeos, né? Entrar em contato comigo, né? Para compartilhar materiais, né? Fiquem à vontade. Estarei aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido como é o processo de modificação dessas crenças, como a gente faz, que técnicas a gente utiliza, né? Quais são as técnicas que existem para ajudar os pacientes, né, a modificar essas crenças. Espero que vocês tenham compreendido, né, esse processo. No mais, espero que tenham uma boa semana e nós vemos na próxima aula. Fui!